Fala, amigo cartoleiro, fala, amiga cartoleira. Sejam todos muito bem-vindos ao canal de dicas do professor Lourimar Mendes. Isso mesmo, professor de geografia e cartoleiro quase profissional. Vamos então falar de rodada 33. Vamos tentar fazer aqui um esboço do nosso time principal e também analisar os jogos de forma rápida e falar também da nossa pontuação na última rodada. Então, galera, você fez quantos pontos? Deixa aí no comentário se você foi bem, se eu estou te ajudando de alguma forma, né? Como que o professor tem te ajudado na escalação do seu time. Então, aqui do lado esquerdo a gente encontra o Fox Velox FC, que é o time do professor Lourimar Mendes, está aqui do lado esquerdo, 167 de patrimônio. Na última rodada nós fizemos 85 pontos, né? 85,65. Esse era o nosso time da última rodada. Nós fizemos aqui uma aposta no Vargas para fugir dos mais escalados, que era o Keno, e não deu muito certo, né? O Atlético fez um jogo muito ruim contra o Vasco, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, trocando as peças, acabou o jogo terminando em 3-2, mas no primeiro tempo o Atlético foi muito mal. São Paulo também não foi bem, mas o Luciano ainda deixou 6 pontinhos. O que nos ajudou nesses 85 pontos que nós fizemos na última rodada foi que nós acertamos o capitão, Marinho, como sempre, e o goleiro, que fez 23 pontos, também ajudou muito a gente. Então, assim, acertar goleiro é muito difícil, nós acertamos, e capitão também. São as duas peças principais para você acertar, né? Capitão e goleiro. Acertou capitão e goleiro, com certeza você faz uma pontuação regular. O que importa para a gente é manter regularidade, para você ganhar as ligas clássicas, e isso nós conseguimos fazer na última rodada, apesar de que os nossos 4 defensores aqui, ó, os laterais e os zagueiros, foram muito mal, então ajudou a puxar a pontuação para baixo, assim como o Casares também, que decepcionou num jogo que a gente achava que o Corinthians ia ganhar. Então, o preço do nosso time na última rodada foi 156 cartoletas, nós vamos vender o time para escalar. Mas antes da escalação, quero dizer o seguinte, se você é novo por aqui, clique aí na inscrição, faça a sua inscrição, clique no sininho para receber notificações de vídeos novos e já deixa o seu like, porque o like fortalece o nosso trabalho. Se você já é nosso parceiro antigo, galera, ajude o trabalho do professor, porque eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Então, faça comentário, deixa o like, isso é importante para o crescimento do canal. Um canal que só tem 3 meses, mas é um canal que está crescendo graças a vocês. E baseado na nossa experiência de jogar cartola desde 2006. Então, vamos à análise dos jogos. Primeiro jogo, Vasco e Bahia. O Bahia é um time que está numa posição muito ruim, né? O 17º. Perdeu para o Atlético Goianiense de 2-0, mas é um time que perdeu o pênalti lá, né? É um time que costuma fazer gols. Então eu não acredito em saldo de gols do Vasco, não. Mas o Vasco é favorito, apesar dessa gangorra, né? Fez um jogo muito ruim contra o Bragantino e fez um jogo muito bom contra o Atlético no primeiro tempo, onde estava 3-0, e depois o Atlético conseguiu fazer 2 gols quando o Atlético mexeu no time. Então do Vasco você tem um cano para apostar. Acredito eu que é a melhor aposta do Vasco. Coritiba e Grêmio. O Grêmio é favorito, né? O Coritiba vem muito mal, apesar de ter empatado com o São Paulo. São Paulo ofereceu um contra-ataque ali que não dava para o Coritiba perder, mas o São Paulo vacilou muito. O São Paulo poderia ter ganho o jogo 2-3 se tivesse partido para cima com vontade. São Paulo também está oscilando no campeonato nas últimas rodadas. A gente vê o São Paulo logo aqui embaixo, olha, com 3 derrotas e 2 empates nos últimos 5 jogos. Então, 2 pontos apenas em 15. São Paulo muito mal. E aí o Grêmio é amplo favorito. Você tem peças no meio, você tem, por exemplo, um Kahneman na defesa, ou mesmo o Rodrigues. Lateral do Grêmio para essa rodada é uma boa. Depois a gente tem aqui o jogo do Atlético Goianiense e São Paulo. Se a gente pegar os times que têm vitórias consecutivas, somente 4 times têm 2 vitórias consecutivas. São eles, Ceará, Bragantino e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense vem de 2 vitórias seguidas, sem contar o Inter, né, que já ganhou 8 seguidas. Então, assim, quais são os times que conseguiram ganhar as 2 últimas? Além do Inter, Atlético Goianiense, Ceará e Bragantino. Olho nesses 3 times. Então, a gente tem peças aqui do Atlético Goianiense para apostar, exceto o goleiro. Parece que o goleiro, como é do São Paulo, tem que ver se o goleiro vai para o jogo, se o Jean vai para o jogo. Se o Jean for para o jogo, galera, ele é nome certo para você colocar. Se ele não for, não tem como. No São Paulo, São Paulo está oscilando muito. Eu não apostaria no São Paulo nessa rodada, não.
Um jogo para você apostar, Atlético e Fortaleza. O Atlético é amplo favorito, apesar de tomar muitos gols, né? É um time que faz gol pra caramba. Nesse momento, o melhor ataque do campeonato é do Inter, com 55 gols. O segundo melhor ataque é o do Atlético, com 54 gols. Lembrando que o Fortaleza é um time que está numa gangorra aí nos últimos jogos. Apesar de que nos últimos 5 perdeu 3, empatou 1 e ganhou 1. Ou seja, na rodada 31 ele ganhou do Santos de 2-0, mas o Santos estava com o time reserva. E na última ele perdeu de 2-0 para o Atlético Goianiense. Por isso, o Atlético Mineiro é amplo favorito nessa rodada. Então dá para você colocar um da defesa, um do meio campo e um do ataque do Atlético, com certeza. Internacional e Bragantino. Deve ser um jogo com gols, né? O Bragantino é um time que ataca muito e faz muitos gols. Então se você pegar o Bragantino aqui, ó. O Bragantino tem 3 vitórias seguidas, né? Tem um empate. Nos últimos 5 jogos o Bragantino ganhou 4. E o Inter vem de 8 vitórias seguidas. Marcou 20 gols nos últimos 8 jogos, 8 vitórias seguidas. A última derrota do Inter foi para o Fluminense na rodada 22. Então é o time que está embalado aí, o Internacional. Não perde desde a rodada 22. Deve ganhar do Bragantino. Mas o Bragantino pode fazer o seu golzinho porque tem o Claudinho, o mito dos mitos também, né? Claudinho agora tem 16 gols junto com o Marinho aí. E junto com o próprio o Thiago Galhardo, que eu não sei se volta nesse jogo. Então, assim, Inter e Bragantino é um jogo que você pode apostar no ataque dos dois times. Na defesa, você já tem que ir com um pouco de cuidado. Se você quiser arriscar, dá para arriscar ali no Moisés do Inter, alguma coisa assim. Ceará e Atlético Paranaense. Fora de casa, o Atlético Paranaense costuma aprontar para os seus adversários, mas o Ceará é um time que está muito equilibrado, muito certinho. O Vina ali ganhou a companhia do Lima no meio campo, né? O Sobral já fazia boas partidas, então esses 3 caras são importantes para o Ceará. Os 3 jogando, o Ceará é favorito para cima do Atlético Paranaense, na minha análise. Então pelo menos um meio campista do Ceará você vai ter que colocar aí no seu time, ok? Depois vem Goiás e Fluminense. Pelos últimos jogos do Fluminense e pelo último jogo do Goiás, em que ele partiu para cima do Santos, esse é um jogo também que deve ter gols dos dois lados, uma vez que o Goiás é o 18º e precisa de também tentar ganhar esse jogo, e o Fluminense é o 7º, também vai querer ganhar. Então acredito em gols dos dois lados, mas o Fluminense é favorito, então dá para você pensar no Calegari e até no Luca do Fluminense no ataque. Sport e Flamengo. Flamengo é favorito, apesar de ser um time muito instável. Não acredito em colocar jogadores da defesa, exceto o goleiro, porque o goleiro pode fazer 1 ou 2 defesas difíceis. E no ataque do Flamengo dá para você apostar em qualquer um, né? Bruno Henrique, Gabigol. Acredito até que o Bruno Henrique mais, porque ele está desvalorizado. E você pode ganhar até as cartoletas ou equilibrar o seu time. Os 2 últimos jogos aqui, Santos e Palmeiras, não valem para o Cartola, beleza? Essa é uma análise preliminar. Se você quiser fazer alguma pergunta, deixa aí no comentário que eu tento responder a maioria das perguntas do comentário. Então vamos fazer aqui um esboço do nosso time principal. Olha, Claudinho é um nome que está difícil para deixar de fora. Então mesmo sendo contra o Inter, eu acho que é um nome interessante para a rodada. Por enquanto eu vou deixar ele aqui no meu time. Do Atlético a gente precisa de pensar em alguém. Da última eu fui com Vargas, não deu certo, dessa vez eu vou fechar aqui com o Keno. A gente ainda tem a opção aqui do Bruno Henrique, do Gabigol, como opções interessantes, o Luciano como opção interessante também, o próprio Thales, Vargas, Savarino para fugir dos mais escalados. Savarino é baratinho, ó, dá para a galera escalar aí que ele é barato, né? Acho que é um nome interessante por ser mais barato. O Luca do Fluminense é um nome interessantíssimo, porque ele custa só 5,88 cartoletas, né? Tem feito gols. E o Uri Alberto, com certeza, porque custa 4,95 cartoletas. Por enquanto, nós vamos fechar o nosso ataque desse jeito. Aí a gente vai ver ao longo da semana se a gente vai mudar alguma coisa. Aqui no meio campo, vou colocar o Johan, porque ele é o cara do pênalti, então não tem como deixar fora. Vina, né, que tem um jogo favorável contra o Atlético Paranaense, e o Patrick, que também tem um jogo aberto contra o Bragantino. Na nossa defesa, a gente vai apostar no Guilherme Arana jogando em casa. É um ótimo nome, mas ele é muito caro. Então, pensando aqui nos meus seguidores, nas pessoas que estão inscritas, vou tentar colocar aqui laterais mais baratos para vocês terem uma ideia de formação do time de vocês.
Então a gente tem aqui o Moisés, por exemplo, contra o Bragantino. É um nome interessante, apesar de achar que o Moisés seria interessante pelos desarmes, porque o Bragantino deve fazer gol. Vou fechar aqui com o Diogo Barbosa por enquanto, como um nome diferente. E vou fechar com Calegari como o segundo nome aqui, ok? Defesa, a gente vai fechar aqui com o Júnior Alonso do Atlético, apesar de que o Atlético pode tomar aí os golzinhos. Kahneman é uma ótima opção. Lucas Claro também. Thiago é um ótimo nome também, né? Mesma coisa Luiz Otávio. Lucas Ribeiro, pela roubada de bola, mas acredito em gols. O Rodrigues, por ser baratinho, acho que é um nome interessante para os meus inscritos. Então eu vou fechar aqui com o Rodrigues para fazer uma zaga mais barata e ajudar a galera que está inscrita aqui. O Jean está provável, então aquela história de São Paulo esquece. Então o Jean está provável, deve jogar. Porque eu acho que o São Paulo não tem vínculo com ele mais não. Eu devo ter falado besteira lá atrás. Tem que conferir se o São Paulo tem esse vínculo, eu acho que não tem mais. Acho que um goleiro interessante, porque pode até valorizar, e o Bahia finaliza muito, é o Fernando Miguel. A gente tendo o Jean é o nome mais seguro, tá, galera? Porque ele tem o batedor de pênalti, etc. Mas vamos aguardar para ver essa história do Jean aí. E técnico, o mais escalado deve ser o Sampaoli, né, galera? Mas ele é muito caro para os meus seguidores aqui, para os meus inscritos. É um técnico que não daria para colocar. Eu vou fechar com o Rogério Ceni, que é um técnico um pouco mais barato. Daria também para a gente fechar com outro técnico sem ser o Rogério Ceni, pensando aí nesses jogos mais fáceis. Mas por enquanto, vou fechar com o Rogério Ceni. A gente poderia colocar o Renato Gaúcho, o Sampaoli, o Abel Braga, são nomes bons para a rodada, tá? Não vou fechar com o Rogério Ceni porque a gente tem pessoas aqui que nos seguem e que são importantes para a continuidade do canal. Aí eu vou colocar aqui a Taja no Quino. Esse é um esboço do time principal. É claro que a gente deve ter algumas mudanças ao longo da semana, eu vou pensar direitinho, mas isso aqui é só para você ter uma ideia de como que você vai escalar. No Instagram, professor.cartola, você encontra o meu time principal minutos antes de fechar o mercado, e também lá no Telegram, um grupo de Telegram que eu tenho, tá bom? Espero ter ajudado, bom dia a todos, e que no final de semana a gente possa habitar juntos. Nós ainda temos mais, pelo menos 2 vídeos para gravar aqui do time barato e também do time para tiro curto. E se der, a gente vem com o time da mitada com sugestões de apostas para vocês. Como a semana é cheia, dá para gravar até uns 4 vídeos, tá bom? Espero ter ajudado. Deixa o like, ajude aí no trabalho do professor, porque é muito importante para mim. E faça a inscrição se você não é inscrito. Muito obrigado e bom dia a todos.